pessoal, hoje nós temos mais um programa do Corrida ODS. E para falar sobre o Objetivo 4 do Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós temos um convidado muito especial, que é o professor César Castro, professor da Unicamp, que gentilmente aceitou o convite para vir falar um pouquinho com a gente sobre essa temática. Professor César, muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde, professora Márcia, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade também da gente estar trocando um pouco experiências acerca dos objetivos, do desenvolvimento sustentável. Essa Agenda 2030 possui 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e hoje a gente resolveu então falar um pouquinho sobre o ODS 4, que é educação de qualidade. Eu queria, professor, que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da educação de qualidade no ensino superior, visando a sustentabilidade. Ok, professora Márcia. É bastante delicado quando a gente fala de educação com qualidade, Porque a gente sabe que a qualidade é um conceito, às vezes, que a gente conhece muito, consegue perceber, mas quando você vai mensurar, você começa a ter alguns problemas. Em relação à educação, principalmente o ensino superior, voltado à sustentabilidade, a gente ainda convive com algumas deficiências, Temos uma coisa cultural, até mesmo pela proliferação de tantas universidades e a busca pela demanda do mercado para esses alunos se capacitarem. Você tem hoje, às vezes, um aluno que busca o conceito da qualidade, mas quando a gente traz isso para a educação, ele é meio delicado, porque ele compra 100 ml, ou seja, mas quer levar só 60. Quer sair mais cedo, na sexta-feira não quer vir. E o grande desafio que eu acho que as universidades têm e que todos nós temos em relação à educação para a sustentabilidade no ensino universitário é fazer com que ela seja prática, como a Universidade Metodista tem feito aqui em algumas ações, para que o indivíduo internalize esse conceito e leve para a sua comunidade, leve para a sua casa, de uma maneira que a sua comunidade, as pessoas da sua casa entendem. Porque a gente tem que tomar cuidado na transmissão desse conhecimento, ou nessa educação para a sustentabilidade, a forma como a gente vai fazer. Porque não existe, eu acredito, que uma forma pronta, a gente tem que descobrir, porque vai de acordo muito ao público que a gente vai estar interagindo. Nesse sentido, seria muito também... Podemos falar numa educação para a cidadania, É muito aplicar, às vezes, o conhecimento aqui de dentro da universidade, dentro da comunidade, aquele local que o aluno reside, levar para a vida, para o dia a dia dele, São pequenas ações, eu acho que a universidade, hoje está na mão das universidades e também das grandes empresas em educar para a cidadania. Porque se infelizmente o indivíduo não aprendeu que ele não deve limpar a lixeira lá do carro dele pela janela, esse poder está nas universidades e está inclusive também nas empresas. Porque o que a gente vê muito para quem utiliza transporte público hoje é o jovem sentado no assento preferencial, para a pessoa com deficiência, e às vezes quando entra essa pessoa nessas condições, infelizmente a gente vê que a atitude do jovem é fingir que está dormindo. A gente entende toda essa problemática de estar cansado e tudo, mas isso passa por uma educação para a cidadania, que vai desde você não jogar o papel na sua rua, até você proteger um animal, proteger um idoso, ou proteger a mulher, que é o que a gente tem visto também hoje, que passa por esses meandros do conhecimento do que é educar para a cidadania. E como é que você, ali falamos um pouquinho da questão da educação para sustentabilidade na graduação, mas eu sei que você atua também na pós. Você acha que diverge um pouco ou seria mais ou menos nesse sentido do que foi abordado? Ou um pouco a mais? Eu acho que diverge, porque o que a gente busca na pós-graduação, seja ela lato ou estrito sensu, é um maior aprofundamento, Então o que a gente observa hoje, por que tem que ser diferente? Porque a graduação era como eram, eu faço essa brincadeira que eu sou jovem há mais tempo, Mas na minha época você tinha que ter datilografia e o segundo grau. Hoje, datilografia, as pessoas não sabem nem o que é mais, Nem existe mais, E o segundo grau virou o ensino universitário. Então virou um ensino universitário, às vezes muito baseado num conhecimento volátil, que é aquele conhecimento que o indivíduo sabe para a prova, mas depois para a prova,
ele evaporou, ele não lembra mais. Por exemplo, o vetor. Perguntar para alguém o que é vetor, todo mundo que está numa universidade passou por vetor, mas não viu a aplicabilidade de um vetor na vida dele, então esqueceu. A gente tem que evitar isso, né? E na graduação isso está mais presente, porque as formas de você educar com quem você está falando, porque uma outra deficiência cultural que a gente tem no Brasil é colocar muito a eficácia da comunicação em quem está fazendo. E na verdade isso está errado, a gente tem que medir em quem está recebendo, né? Porque às vezes o palestrante é bom, fala bem, mas as pessoas que estão lá não entendem. Né? Às vezes pelo nível cultural dele, o vocabulário que ele usa não atinge aquele público, e isso é mais específico. Então isso vai depender de uma orientação geral, macro, mas também de ação de cada um, de cada professor, sentir a sua comunidade, sentir como é o seu aluno, de que forma vai estimular. Porque a gente tem que tomar cuidado com algumas ideias sobre sustentabilidade. Por exemplo, eu sempre faço uma brincadeira que quando você pega a garrafa PET e transforma ela em artesanato, você transformou a poluição ambiental em poluição visual, né? Porque quase sempre fica feio pra caramba, né? Vamos combinar, né? E assim não é efetivo, né? Porque com tanta garrafa PET, só se eu pegasse a torcida do Flamengo agora aí para fazer artesanato. Mas o que é efetivo? Por exemplo, fazer vassoura para varrer as estradas. Isso é efetivo. Ou corda para varal, né? Processos mais industriais, que isso sim faz parte da educação da universidade com as empresas, né? Nesse tão intercâmbio que é bastante carente no Brasil, para ter aplicabilidade, que esses estudantes de engenharia ambiental, de gestão ambiental, pensem nessas soluções e levem isso para as empresas, viabilizem isso economicamente, porque senão vira um sonho, né? E meio ambiente, sustentabilidade, a gente tem que tomar cuidado que a gente tem bastante sonhos, né? E que são legais até a página 2, depois da página 2 passam a não ser. Com certeza. E pensando nessa agenda 2030, né, da ONU, você acha, dentro da sua visão, você acha que é possível a gente alcançar aquelas metas do ODS 4? Bom, só do ODS 4 ou geral, de todos eles? Podemos falar um pouco do geral, mas como essa entrevista a gente está objetivando mais falar sobre essa questão da educação de qualidade, você se vê num cenário mais positivo ou mais pessimista? Pensando que você vai ser daqui a 11 anos. Eu sempre vou ser otimista. Para mim, o copo está sempre meio cheio, né? A questão que eu acho da educação com qualidade no ODS 4 é o cuidado que a gente tem que ter com a educação básica, porque por causa dessa demanda do mercado, houve uma proliferação muito grande de universidades, de formações, de cursos diferentes, mas a educação básica está carente, né? A gente que recebe na graduação, às vezes, indivíduos que não têm capacidade de compreender um texto, né? Então isso é difícil quando chega lá no TCC e você tem que fazer esse aluno produzir um resultado daquilo que ele está compreendendo. E é difícil porque eu não acredito que uma graduação vá superar uma deficiência que ele teve lá do ensino médio ou fundamental, né? Então eu acho isso muito complicado hoje, né? A gente vê aquela ideia de analfabeto funcional, essa ideia do vício que as pessoas estão tendo, né, com o celular, essa pressão tão grande que sofre e acabam lendo menos, escrevendo menos, e isso vai se refletir lá. Então a gente precisa também se dedicar a um olhar, né, de toda a sociedade, inclusive da universidade, para a educação básica de qualidade. Porque infelizmente a gente tem algumas abordagens sobre consumo e sustentabilidade, a gente vê que as crianças reconhecem marcas, mas elas não reconhecem frutas. Não reconhece um legume, nunca viu uma berinjela, não sabe como é uma manga, entendeu? Isso é delicado, isso é um teste, né? Teve um filme que trata disso, que fala sobre a manipulação da criança, né? Para isso serve muito para educar também. A gente vê toda essa questão de educação no trânsito, a ideia que a senhora trouxe, professora, da educação para a cidadania, passa muito por isso, né? Por esse projeto. Então, assim, por trabalhar com esses objetivos e por acreditar na sustentabilidade, mas eu acredito que a sustentabilidade é um caminho que a gente tem que percorrer, né? E do qual ele não tem um fim, né? Ele vai ter várias paradas, porque existe hoje, às vezes, também até uma dificuldade de entender o conceito e acaba confundido com a sustentação do negócio. Se o meu negócio se sustentar, ele é sustentável e não é isso, né? Não é isso do que a gente está falando. Então, o marketing passa no meio disso tudo também, que é muito delicado, né? Verdade. E para que a gente consiga essa melhoria
na nossa educação básica, né? E chegando ali à graduação, à pós-graduação, você acha que precisamos melhorar as políticas públicas? Bom, com certeza, né? Eu acredito que a gente tem aí um exemplo de LDB, tudo até de 96, tem coisas positivas, mas eu acredito que hoje são novos tempos, né? Hoje as famílias estão transferindo a educação, de que nessa época da década de 90 talvez fosse para a escola, né? Mas hoje a transferência é para o YouTube, né? Infelizmente para as tecnologias eletrônicas, né? Tablets, celular, você quer ver uma criança ficar quieta e lá dar o celular para ela, né? Então isso também é uma carência muito grande das famílias. É um problema muito delicado, porque tem que hoje ver qual que é o sonho de consumo de um jovem. É o celular do último tipo, né? Então a gente tem que tomar cuidado o que a gente está formando, como a gente está formando. E isso é delicado, porque às vezes, né, nessa dinâmica que as pessoas vivem, que mal tem tempo para os seus filhos, quando consegue ter uma oportunidade para estar com a criança, ao invés de fazer alguma coisa manual, lúdica, no campo, não, acaba indo para a tecnologia. Então isso eu acho que a tecnologia hoje, ela está aproximando quem está distante, né? Eu tenho um irmão lá no Canadá, eu falo com ele aqui em 5 minutinhos pelo WhatsApp, mas ela acaba afastando quem está próximo. A pessoa tem 1.227.000 amigos aí nessas mídias sociais, mas não fala com a pessoa que está do lado. Às vezes com a pessoa com quem ela trabalha, com quem ela estuda, e não sabe dos problemas que aquela pessoa enfrenta, porque essa complexidade do ser humano é que a gente vai conseguir fazer a diferença de atuação. É verdade. Muito bem colocado, professor César. E agradeço muito a sua participação, foi excelente, acho que foi muito bem explicado. Excelente. Eu espero que ter colaborado, e assim, a ideia é provocar, né, para que a gente pense em novas formas, porque não existe coisa pronta, principalmente quando a gente fala da andragogia, que é como educar o adulto, a gente tem que pensar em formas novas, inclusive utilizando a tecnologia ao nosso favor, né? Em vez de proibir o celular, vamos dar exercícios pelo celular. Mas obrigado. Desta forma, a gente termina aqui mais um programa ODS. Obrigada a todos e até a próxima, pessoal.